Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Eduardo Dávila, estou como gerente da BCP Rio de Janeiro e Espírito Santo e gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que esse é o segundo curso de edificações que tange a alvenaria estrutural e o tema de normas. O curso foi dividido em duas partes. A primeira parte, não sei se todo mundo participou, no dia 9 de julho, feita pelo engenheiro Guilherme Pazequian, coordenador da norma da NBR 16868, e ele apresentou a visão do projetista, o que muda com a norma na visão do projetista. Para quem não pôde assistir o curso no dia 9, está disponível no YouTube da Regional da BCP Rio de Janeiro e Espírito Santo. Só você entrar lá no YouTube e assistir o curso. Bom, hoje nós vamos conhecer o que muda com a norma, com a nova norma, mas agora aplicada à obra, ou seja, na visão do construtor. Na sequência, nós vamos ter ainda para a alvenaria estrutural os temas gestão, planejamento, vai ser agora em agosto, uma visita guiada à obra, também vai ser em agosto, a organização e logística de canteiro em setembro, produtividade, o tema de produtividade também em setembro, depois em outubro vamos tratar do tema de controle, como fazer, quando fazer o controle, e depois, em novembro, vamos tratar sobre os equipamentos, esquadrias e instalações. Ok? Essa é uma iniciativa da BCP Rio de Janeiro e Espírito Santo e tem como objetivo promover a integração e a composição de uma rede de contatos entre pessoas, empresas, com o intuito de desenvolver a tecnologia à base de cimento. Então, fiquem ligados na programação do grupo que vocês estão participando, que você vai poder assistir e acompanhar da sua casa ou do seu escritório, né, que você estiver, as webinars, os cursos, a própria visita guiada, além de informações no grupo de WhatsApp, no YouTube, no próprio Facebook da BCP, tá bom? Estamos abertos às sugestões de temas, que vocês, durante a apresentação de hoje, poderão, inclusive, usar o chat para fazer perguntas e sugestões. Agora eu queria apresentar o Marcos Daniel. Marcos, por favor. Tudo bem, Eduardo? Bem, o Marcos Daniel, que é engenheiro civil formado pela Universidade de Santa Maria, formou em 96, é mestrado, é mestre em materiais de construção civil, com ênfase em alvenaria estrutural, é consultor da Caixa Econômica Federal na área de alvenaria estrutural no Rio Grande do Sul, professor na Universidade de Santa Cruz do Sul, no curso de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia Civil. É professor também na Universidade de Vale dos Sinos, no curso de pós-graduação. É sócio-diretor da MMC Projetos Consultoria, que é um escritório especializado em obras de alvenaria estrutural, e também laboratório especializado em ensaios voltados à norma de desempenho. Projetista e consultor em mais de 400 empreendimentos de alvenaria estrutural e concreto armado. Marcos, deixar com você aí, vou tirar aqui o slide, vou colocar a sua apresentação. Seja bem-vindo, obrigado, Marcos. Tá bom? Pela participação aqui. Opa, um minuto. Pronto, Marcos, está com você. Obrigado. Obrigado, Eduardo, pela oportunidade. Esse trabalho que nós temos em conjunto com a BCP há algumas décadas, né? Nos conhecemos aqui no Rio Grande do Sul, passou um pouco mais acima do Brasil aí, mas a amizade continua. Tenho orgulho de poder estar aqui nesse momento, falar de um assunto tão importante, que é a nossa nova norma de alvenaria estrutural, parte de execução, que é a parte 2, e foi coordenada pelo professor Guilherme Pazequian, e mais um grupo que participou, o Wender,
Luiz Sérgio Franco. Se eu citar todos os nomes, nosso grupo é bastante grande, mas o nosso objetivo era dar um passo a mais nas normas que já existiam e estavam muito boas, mas também algumas coisas que iam nos agregar nesse momento uma atualização da norma. Eu vou me focar na parte de execução e vou mostrar toda a sequência da norma, o que ela traz, quais os cuidados maiores que nós precisamos ter e que vão nos ajudar no nosso dia a dia da nossa obra. Então, vamos lá. Falando da norma, parte 2, esse trabalho da revisão começou lá em 2017. Eu, de antemão, transmito a vocês que nós tivemos a informação da BNT que agora em agosto essa norma entra em vigor oficial. Ela já passou por consulta pública, de maio a junho, já foi feito os ajustes que a sociedade considerou adequados, a grande maioria foram seguidas, tá? Porque a norma é feita por técnicos a nível Brasil. Então, nós estamos com ela aí para entrar em vigor. No momento que ela entrar em vigor, a NBR 15812 e a NBR 15961, elas vão perder a validade e nós vamos ter uma norma no Brasil de alvenaria estrutural, e não mais alvenaria estrutural blocos de concreto, alvenaria estrutural blocos cerâmicos. Então, ela vai ser uma norma única, unificou as normas anteriores e nós vamos falar de alvenaria estrutural de uma forma mais geral. Ótimo. Então, em relação a norma, ela é composta de 5 partes. Já foi abordado a parte 1, o professor Parziquia falou sobre o projeto, eu vou falar sobre execução, que é a parte 2, alguma coisa na parte de controle tecnológico, a parte, que é a parte 3, né? A parte 4 está em estudo, que é estrutura em condição de incêndio, né? Alvenaria estrutural em condição de incêndio, e a parte 5, essa ainda nós não estamos trabalhando ela, né? Então, esses são trabalhos futuros. Os termos e definições das normas constam na parte 1, por exemplo, conceito de verga, contra-verga, bloco cerâmico, bloco concreto, tijolo, está explícito na parte 1, o professor parece que abordou no outro encontro. Quanto aos requisitos do sistema, na parte de execução, é muito importante o item 4.1, que se chama Plano de Controle de Qualidade. Muitas das construtoras que atuam nesse setor são parte do PBQPH, e é um programa de qualidade a nível Brasil, e essa norma ela ajuda muito as pessoas que atuam como agentes. Todos nós somos agentes da qualidade, né? Como eu dou o exemplo, todos nós somos responsáveis pela segurança numa obra, todos que estão numa obra são responsáveis, não é só o técnico de segurança, assim como a qualidade, não é só a equipe da qualidade, é todos. Então, aqui tem alguns requisitos que são postos aí de responsabilidades, e é muito importante o item 4.2. Para nós executar uma obra, pessoal, tem que ter um projeto executivo. É obrigatório esse projeto executivo, esse projeto ele tem que ter a integração dos projetos complementares, como a parte elétrica, hidráulica, telefônica, assim por diante, tem que fazer parte desse projeto executivo. Então, só se começa a executar uma alvenaria seguindo um projeto executivo. Isso é obrigatório. Tá? Quanto ao esse controle, esses procedimentos que nós temos no controle, eles têm que abordar os materiais ali, bloco, argamassa, grout, assim por diante. Tá? Esse controle tem que ser feito desde a produção, do manuseio, do armazenamento, vou falar sobre isso, tá? O manuseio, a utilização e o controle depois da resistência desses materiais. Então, estão listados, não vou ler cada item, está na norma brasileira, tá? Estão listados todos que tem que conter nesse controle, porque para nós termos uma obra com qualidade. Então, eles estão postos, estão listados nessa página. Vamos lá. Parte de materiais. A norma, o item 5.1, trata blocos ou tijolos. Essa norma, como trata blocos de concreto, blocos cerâmicos e tijolos, então, está inserido dentro da norma de alvenaria estrutural. Então, ela aborda, e ela trata dos materiais, tendo como base, por exemplo, bloco cerâmico,
com a NBR 15270, parte 1, onde tem especificações de bloco cerâmico, e a NBR 6136, blocos de concreto, onde tem especificações de materiais de blocos de concreto. Ela só continua após essas normas que as precedem. A argamassa de assentamento também, nós seguimos a norma específica da argamassa, 3279, sendo que no final desse capítulo, depois da parte 9, do capítulo 9, tem um anexo que é ensaios de argamassa. Está lá no anexo A desta norma que a gente está conversando agora. Tá? A gente pode também, na parte 3, depois tem alguns ensaios que pode ser feito com argamassa, além da compressão, nós podemos fazer flexão, nós podemos fazer retenção de água, assim por diante. Então, a caracterização vai seguir as normas de argamassa. Pro grout, nós seguimos a norma ANBR 5739, que grout é um concreto que tem os mesmos materiais concretos, só que o agregado graúdo tem menor dimensão. Ele é autoadensável. Nós utilizamos a norma NBR 5739 para controle do grout. Então, vamos lá receber os materiais na obra. Tá? Nós precisamos ter, pessoal, uma obra preparada, o terreno preparado, o local preparado para receber esses materiais, receber bloco, receber argamassa, ou componentes da argamassa, a argamassa é dosada em obra, e receber armadura, nós temos que estar preparados para que isso aconteça. Então, no recebimento dos blocos, ou tijolos, é necessário atender às normas específicas, estão citadas duas ali, cuidando da estocagem, manter os blocos num ambiente nivelado, evitar o contato direto do bloco com o solo, isto é, priorizar armazenamento sobre pallets, isso aí nos ajuda na segurança, ajuda a redução de desperdício e facilita o manuseio, para utilizar ou por grua ou por palheteira ou algum outro modelo que nós queremos usar, por exemplo, por guindastes, e isso evita o contato direto com o solo. Isso é muito importante, nós temos esse manuseio, e sendo que nós armazenarmos os materiais, nós precisamos cuidar resistências, tá? Nós podemos ter blocos com diferentes resistências, então eles têm que ser armazenados em locais específicos com fácil identificação. Então, isso preconiza a norma para ter esse cuidado em relação aos materiais. Tem os exemplos, os blocos armazenados sobre pallets, a foto da esquerda, primeira superior. Então, é o que se indica, tá? Facilita transporte, manuseio, assim por diante. A foto da direita, no pavimento, se ocorrer caso precipitação ou chuva, nós na região sul, nós temos incidência bastante grande, São Paulo, Minas também, no Brasil inteiro existe um período de chuva. O ideal é que sejam cobertos para evitar sua saturação e possibilitar o assentamento de imediato ao momento que a chuva cesse. Coloquei duas fotos só como exemplo, controle da resistência dos lotes que chegam. Então, ali tem um lote de 20 MPa, um lote de 4 MPa. Por exemplo, nós temos canteiros com número significante de torres, 10, 15, 20, assim por diante, e tem várias resistências de bloco chegando muitas vezes durante o dia. Então, é necessário ter esse controle do local onde vai ser armazenado com a sua devida resistência, para evitar essa, digamos assim, essa possibilidade de misturas de lotes. Tá? A alvenaria é estrutural, a parede exerce a função muito grande de resistência, então ela tem que ser controlada, cuidado aonde são armazenados, cuidando sua resistência. Tá? Importante ter bem definido, tá, no projeto todos os blocos que vão ser usados, bloco inteiro, bloco e meio, que a gente chama de 54, 34, a família que vai ser usada, se é 29 ou 39, e cuidar no armazenamento. Então, isso tem no projeto, é tranquilo, faz parte do conjunto do dia a dia. A argamassa e o grout. Nós podemos ter duas formas de argamassa e grout se tratando da seguinte maneira, da forma de confecção. Eu posso ter os produtos que não são industrializados, argamassa e grout dosado em obra, é permitido, desde que se tenha controle, e nós devemos cuidar das normas que as precedem, de agregados e de aglomerantes. Aí está sendo citada a norma de cal, a norma de cimento, e mais abaixo a norma de agregados. Então, seguimos ela. A forma de estocagem, por exemplo, do cimento, da cal, máximo 15 sacos, em ambiente seco, não de contato direto com o solo, agregados armazenados em baias, com a identificação, agregado, se é tal tipo de areia, tal tipo de brita que vai ser usado, se é brita 1, brita 2,
nós usamos a brita zero, muitos no grout, né, que é para facilitar a concretagem vazada dos blocos. Então, isso aqui tem que estar claro, e a obra tem que se pensar isso antes de assentar o primeiro bloco, esses itens têm que ser resolvidos. Isso chama planejamento. Por isso que nós fizemos a faculdade de engenharia, né, e arquitetura, muitos estão assistindo são arquitetos, tem que planejar antes de executar, né, para não enjambrar lá. Então, nós podemos também ter argamassas industrializadas, elas vêm da indústria já com a devida dosagem, e na obra é só adicionado água, tanto argamassa como grout. Nesse caso, esses materiais nós devemos cuidar do local de armazenamento, evitar o contato imediato do solo, sobre pallets, cuidar o número de sacos na pilha, ou se for a granel, silos, nós utilizamos, vocês de São Paulo, pessoal de São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, muitas obras é usado silos, vem a granel, existe uma argamassadeira, às vezes uma bomba, e ela faz esse transporte até o pavimento, ou se leva por transporte vertical. Então, são as formas que a gente tem de trabalhar. E o item 633, aí foi dado uma ênfase, essas argamassas granel ou úmidas, né, que existe no mercado, e ela já vem, inclusive, com a dosada a água, então um cuidado específico do fabricante ou do uso desse material. Então, aí tem alguns exemplos, o armazenamento, a foto da esquerda superior, sobre pallets, número de sacos na pilha, da direita, o fornecedor de argamassa, identificando a resistência da argamassa, ali uma argamassa de 15 MPa, por exemplo, prédios mais altos. E essa mistura pode ser no pavimento, pode ser lá no térreo, ou pode ser por bombas que façam a mistura seca no pavimento, ou úmido lá nos silos ou na base. Então, hoje em dia, felizmente, nós temos uma opção muito grande para nós tornar a nossa obra mais dinâmica e menor número de desperdício, tanto de material como de pessoas para transporte. Equipamentos facilita muito nesse transporte e evita manuseio demasiado ou tombos na própria argamassa, para chegar até o pedreiro. As armaduras é o cuidado, tem uma norma específica, 7480, é só não armazenar direto com o solo, cuidar a identificação das barras, né? Aditivos também, o recebimento desses aditivos, às vezes se utiliza aditivos em grout, ou na própria argamassa. O concreto convencional, ou concreto estrutural, digamos assim, que nós usamos em lajes, algumas vigas, segue a norma específica, tá? 12655, não, a norma de alvenaria não aborda esse concreto, porque já tem uma norma que trabalha ele muito bem. Quanto à produção da argamassa, como nós podemos fazer com que ela seja misturada, né, dosada? Quando é feito em obra, cuidados no... Nós temos placa de identificação de traço, materiais de qualidade, agregados de qualidade, equipe treinada para que a argamassa seja feita o traço que está previsto, tem que ter dosadores lá nesse tema, cuidar o volume de água na mistura, isso vale tanto para a argamassa ou grout dosado em obra. E tem as tolerâncias aqui de desvio que possa ter no máximo de material. A norma não define traço, tá, pessoal? De forma nenhuma. Mas ela define cuidados que nós temos que no manuseio desses materiais. Isso vale para o grout também, mesma coisa, tá, pessoal? Tem material em baia, cuidar o desperdício, a identificação da granulometria, então segue a mesma linha da argamassa. Agora entrando no controle de itens voltados diretamente à alvenaria, que no caso, por exemplo, tá, prisma. Então o prisma é um elemento composto por, já vai ter uma foto à frente, 2 blocos sobrepostos, pode ser com 3 também, que é o elemento que nós usamos para controle da resistência do conjunto bloco-argamassa. Nós podemos ter os prismas ocos, onde não tem a presença do grout, e o prisma grauteado. Preenche os vazados do bloco com grout, se utiliza esse prisma, referência prisma grauteado para prédios com maior altura, onde o grout ele é partícipe do conjunto para envolver a armadura e também aumentar a resistência à compressão. Então aqui nós temos algumas amostras, número de amostras para fazer ensaio, lote mínimo de 6 blocos, então 6 prismas, depois nós podemos fazer pequenas paredes ou paredes em escala real. A parede em escala real, a realização do ensaio é muito difícil, o parede em escala real não é moldado na obra e levado para o laboratório, tá? E a grande maioria, quer dizer, praticamente todas as obras não fazem ensaio de paredes, porque isso é desenvolvimento de
tecnologia, desenvolvimento de blocos, desenvolvimento de argamassa. As obras fazem o ensaio, a grande maioria, praticamente todas, o ensaio de prisma, isso sim. Já está tudo definido, já está projetado e é feito a utilização. A obra vai já para a parte final, que é utilizar o produto como um todo. Aqui nós temos ensaio, a figura da esquerda tem os prismas ali de 2 blocos, e ao fundo, próximo das pessoas, nós temos as paredes, pequenas paredes, que se faz mais trabalhos em universidade, estudos e crescimento aí do sistema construtivo, nós fizemos muitas vezes pequenas paredes ou paredes em escala real. A foto do centro é um prisma de bloco de concreto, com 2 blocos superpostos. A foto da direita é um bloco cerâmico, esse prisma da direita está grauteado. Então, ali vocês têm vários prismas, a foto da esquerda e baixo tem prismas de bloco concreto, blocos cerâmicos moldados, depois sendo grauteados e sendo rompidos. Então, a referência de cálculo, no cálculo da alvenaria estrutural, as fórmulas que nós aplicamos, nós usamos como referência, pessoal, o prisma. Então, no cálculo FPK lá, resistência crítica do prisma, é o elemento de controle que está no projeto, só para dizer que passou 2 semanas atrás, é o elemento que nós temos do projetista, ele remete para a obra fazer o controle. Também argamassa, bloco e grout, claro, mas o prisma é o elemento que reúne o conjunto. Então, ele é bastante importante e é a referência que nós usamos no cálculo e também na execução. É obrigatório ensaio de prismas, tá, pessoal? Em todas as obras, depois eu vou mostrar uma tabela para vocês como é feito esse controle. Essa norma deixa mais clara essa forma de controle, metragem. A norma anterior ela era um pouco mais abstrata, agora aqui está bastante claro, tá? Onde define, por exemplo, os blocos de tijolos. Se o fornecedor tiver um programa de qualidade, chama PSQ, a grande maioria dos grandes fornecedores tem, eles fazem o controle sempre periódico, a consultora pode usar aqueles resultados, controlar todo o lote como referência para eles. A consultora utiliza do fabricante aqueles ensaios. Então, se a resistência do bloco é menos 14 MPa, é uma empresa que tem um programa de qualidade, e pode ser utilizado para se fazer a base e não a construtora fazer os ensaios. Mas os prismas é obrigatório. A quantidade de prismas a ser feito, os ensaios está na tabela 2. Por exemplo, prédios de 0 a 4 pavimentos, até 1.800 metros quadrados de planta, nós temos um lote. Se a obra for, por um motivo ou outro, ela for armada, vai ter prisma oco e prisma grauteado. Se não, vai ter prisma oco. Sendo que 6 é o número de amostras mínimas de prismas a ser rompidos para se obter o FPK, resistência característica compressão do prisma. Depois vocês têm ali outros níveis de pavimentos e qual a metragem. Com certeza, se vocês olharem com a esquerda com a direita, quanto mais alto o prédio, menor é a área que nós podemos formar lote. Isso é, de certa forma, lógico, porque o prédio, quanto mais alto, mais rígido tem que ser o controle em função das mudanças de resistências de materiais. O bloco pode começar com 15 MPa, depois 12, 9, 6, 4,5, porque conforme vai subindo a altura do prédio, essas resistências elas vão mudando e é necessário sempre fazer o ensaio de prisma. Toda mudança tem que ser feita em ensaio de prisma para referendar o que o projetista lançou no seu projeto. É obrigação da construtora realizar ensaio de prisma. Ele não é opcional, né, pessoal? Então, argamassa também, nós temos aqui definido as áreas. Então, uma área em planta de 600 metros quadrados define um lote de resistência à compressão da argamassa. E depois tem algumas condições. Pode ser feito até cada 2 pavimentos, se for uma argamassa com resistência menor de 6, se for maior que 6, se for maior que 6, nós precisamos daí fazer a cada pavimento os ensaios, ou 2 semanas de produção, se é feita na obra. Então, aqui tem algumas condições que vão servir como referência para quem faz o programa de controle, programar os ensaios e se ter confiança no que está sendo executado. Como é em concreto, moldagem de corda de prova de caminhão, quando faz pilar, quando faz laje, então é feita aquela programação. Assim também na alvenaria estrutural, e os lotes estão bem claros, ficou bem mais explícito a forma como tem que ser feito o controle. Agora a norma não está mais, de certa forma, abstrata como ela estava
nas versões anteriores. Então, a alvenaria a gente tem por ensaio de prisma, a norma condiciona que deve ser feito um ensaio de caracterização. Antes de começar a obra, se define fornecedor, define os materiais e se faz um ensaio para comprovar que o que está previsto ele atenda. Pode ser usado em ensaios de outra obra, da própria consultora ou fornecedor que tiver ensaios, que consigam comprovar fechando o mesmo pacote. Um período até 1 ano, a validade desses ensaios, que são ensaios de caracterização. Na norma anterior era 180 dias, agora postergado para período até de 1 ano. Então, aqui está a definição de lote, né? Está claro aqui, fica fácil essa identificação na hora de fazer o plano em si. Agora vamos para a nossa execução da alvenaria propriamente dita, tá? Alguns requisitos que nós temos. Então, antes de nós começarmos a nossa parede, o que é importante? Nós verificarmos o esquadro, o nosso plano, nosso pavimento, se for térreo ou for segundo andar, assim por diante, conferir o nível, tem que estar, toda a superfície tem que ser nivelada. Claro que existem diferenças de nível, mas quando se confere o nível, tu define quais são as espessuras das juntas que nós vamos ter naquela região. Verificar se os pontos de grout estão na posição ou ser colocados, furar a laje, aplicar resina epóxi para fixação. O pavimento tem que estar limpo, tem que estar preparado para receber os materiais. Então, isso é muito importante para nós ter a condição da execução. Então, não deve-se também estar se mexendo nos blocos, recomendação ali, durante o assentamento, depois que assentou o bloco, ajustou na posição, não pode daqui a 10, 15 minutos ir lá dar uma batidinha no bloco, ficou a pontinha para o lado. Na hora que ocorre essa vibração, movimentação do bloco, acaba danificando a aderência, prejudicando essa propriedade que ela é muito importante na alvenaria. Então, algumas condições têm postas aqui para chamar a atenção. As ferramentas que são utilizadas, quando está se começando a alvenaria, se dispor delas, se vai ser usada a palheta, se vai ser usada a colher, se vai ser usada a bisnaga, não é tão utilizada em escala, mas tem consultor uso. Eu tenho a trena, tem todos os materiais. Então, aqui tem os equipamentos que são usados, ferramentas, melhor dizer, que são usados na marcação e na elevação da parede. E são tradicionais, não tem nada nessas ferramentas de específico e é o que a gente já utiliza e vai continuar utilizando, que funcionam muito bem. Então, tem mais algumas ferramentas que nos ajudam, né, que é a régua com bolhas, o esquadro com maior dimensão, aí, esquadro de alumínio, que nos dá referência nos cantos. Nós também podemos usar equipamentos para transporte de blocos, para apoio de caixas de argamassa, para facilitar a ergonomia, transporte de blocos, já tem os vazados, o carrinho especial para isso. Isso contribui para o sistema, para que ele consiga ter um maior aproveitamento. Mas lembram sempre disso, se vocês têm uma alvenaria que seja térrea, é muito importante realizar a impermeabilização da base, para evitar a percolação da umidade por capilaridade, umidade ascendente. Então, esse é um pré-requisito no início, na execução da alvenaria. Tá? Então, até antes da marcação, tem que ser feita a impermeabilização. A norma indica essa colocação da argamassa tem que ser em toda a superfície da primeira fiada, e a variação que permite de diferença é de meio até 2 centímetros. Tá? Então, essa é a variação que nós temos para ajuste da marcação da primeira fiada. E o indicado são juntas de 10 milímetros. Esse é a junta, é o indicado, nós vamos ver um pouquinho para frente. Mas, muitas vezes, na laje, ela é um produto moldado, a grande maioria, alguns têm a laje industrializada, pré-moldada, mas existem algumas lajes que são moldadas em loco. E, no se moldar uma laje em loco, algumas vezes ocorrem pequenos desníveis. Então, esses desníveis são verificados até a conferência do nível, a partir daí é feita essa camada de regularização para assentamento, assentamento da primeira fiada. Na argamassa, estado fresco, como está mostrando na figura. Então, é feita a marcação, cuidando sempre, se começa pelos cantos, que são os blocos mestres, né, se coloca os blocos de canto, depois, com as medidas adequadas, como prevê no projeto, e se faz o fechamento, tá, que seja a primeira fiada. Então, se confere o esquadro, o nível, e também se utiliza, pode-se utilizar, a norma não deixa claro, né, mas pode-se usar também equipamentos como um escantilhão, um equipamento que ajuda no controle do nível e também auxilia no prumo da execução das alvenarias. Então, são também ferramentas e conjuntos que formam uma boa
uma alvenaria de qualidade, que é o nosso objetivo. Quanto à espessura da junta, tá, na marcação da primeira fiada, a norma aborda que pode ocorrer uma variação um pouquinho maior do que os 20 milímetros, vamos dizer até 30 milímetros, num trecho até de 50 centímetros é permitido 30 milímetros. Se passar dessa espessura, vocês têm que utilizar, deve ser utilizado, passar desses 3 centímetros e desse comprimento, por motivo ou outro, tiver 4 centímetros de desnível, existe um problema de nível, né? Então, acho que é bom rever o processo, mas a laje já está executada. É recomendada a utilização do argamassa com a resistência próxima da resistência da laje. Muitas vezes, nós especificamos, dá uma diferença maior ali para o escritório, usa argamassa, cimento e areia, traço 1 para 4, vai dar um traço de próximo a 25 MPa, de 20 a 25. Então, porque ocorreu aquela condição específica de desnível, e se utiliza uma argamassa de maior resistência. E isso está claro na norma, esse texto é tirado da norma. Todas as vezes que tem essa parte escrita com letras de menor tamanho, eu fiz uma retirada do projeto da norma, que deve começar a entrar em vigor agora em agosto, e está claro, está bem claro, se passar de 30 milímetros, o pessoal tem que ser usado uma argamassa específica, ou comprimento muito grande de desnível, que é a base da parede. Toda a carga está vindo naquela região. E se não tomar esse cuidado, corre-se o risco de uma fissura horizontal naquela região, prejuízo do revestimento, penetração da umidade, e nós não queremos patologia, nós fugimos dela, né? Então, tem que tomar essa atenção. Na elevação da parede, na execução propriamente dita, tá? Então, nós temos uma tabela logo à frente, que foi discutido, nós mantivemos as tolerâncias da norma anterior, a aposta já mostro para vocês, foram de alinhamento, prumo, nível, assim por diante, porque as normas de blocos continuaram com as mesmas tolerâncias na revisão que elas tiveram, agora, tempo atrás, e nós também continuamos mantendo as mesmas tolerâncias da alvenaria. Então, isso depende muito da qualidade do bloco, nós temos, depende do bloco, a qualidade dela, nós podemos ter alguma característica de espessura das juntas, né? Então, as juntas nós temos as longitudinais, que é a primeira foto que vocês têm acima, e depois as totais, preenchimento total. Então, depende do projeto, a definição do preenchimento ser total ou longitudinal, quem define é o calculista. Então, não é opção da obra o preenchimento ou não, sendo que as juntas horizontais longitudinais sempre tem que ser preenchida e as juntas verticais sempre tem que ser preenchida. As transversais são definidas em projeto estrutural. Então, isso é definição de projeto. Então, aqui as juntas são previstas de 10 milímetros, com tolerância de 13 milímetros, por isso que a precisão dimensional do bloco é muito importante. Então, nós podemos ir de 0,7 a 1,13, a espessura da junta, essa variação, porque pode existir uma forma um pouco mais gasta, processo de ajuste, uma pequena retração do bloco da produção. Então, essa tolerância ela é necessária e ela é quase imperceptível na execução. Porém, quando vem um bloco fora de medida que não atende à norma, por exemplo, NBR 6136, as juntas vão ter espessuras diferentes. Isso gera um consumo de argamassa maior e prejudica a resistência da alvenaria. E isso o programa de qualidade tem que verificar, e eu sempre cobro dos bloqueiros. Às vezes eu verifico junta muito grossa. Mas está muito grossa. Mas o bloco está com grande dimensão. Mas fala para a equipe da obra, vai junto ao fornecedor, porque reduz a resistência da parede e aumenta o consumo de argamassa. E a junta deixa de ter seu padrão, sua modulação, que ela foi projetada e pensada para isso. Então, o pessoal da execução tem que dar esse apoio para nós, essa força, porque eles têm que nos alertar dessas condições que, muitas vezes, elas acabam acontecendo. Então, aqui nós temos a alvenaria sendo executada, peguei 2 fotos de obra da semana passada que eu estava, e lancei aqui para vocês. Nós temos que preencher as juntas, sempre horizontais e verticais, e as transversais é opcional de cálculo, principalmente para prédios altos. Então, eu comentei as juntas já de antemão, as juntas horizontais, as transversais e as verticais, isso consta nesse texto, alertando aqui na parte, no final, em que as alvenarias, quando tiver recém sido executadas e houver uma condição, possibilidade de chuva, de precipitação, é importante que se cubra as paredes, principalmente o que foi assentado na última, digamos, 2 horas, porque senão uma chuva torrencial prejudica a qualidade e danifica a argamassa. Isso vai gerar, talvez, desalinhamento dos blocos, redução da resistência da argamassa, assim por diante. Então, deve ser protegida em condições de possibilidade de chuva.
é alertado na norma, isso tem que fazer parte do procedimento. Tá? Então, é o item que a gente alerta nesse sentido. Então, aqui tem as argamassas, as juntas, tá? Todo o processo que nós utilizamos. Quanto ao desaprumo, alinhamento, algumas coisas que podem acontecer. No pavimento, a tolerância máxima de desaprumo na parede, na face onde a linha é posta, é no máximo 10 milímetros no pavimento. E no prédio inteiro, independente do número de pavimentos, é 25 milímetros. Isso consta nessa norma agora e constava na norma anterior. Nós não mudamos o texto, e isso aí consta em outras normas a nível internacional, e para a alvenaria estrutural, não entrar no item excentricidade, o cálculo, ele absorve até essas medidas aqui, as dimensões de tolerância, mas que isso o calculista tem que ser informado, e se houver necessidade, pode ser que precise ser feito reforço, ou se a alvenaria está durante a etapa de construção, a alvenaria ser desmanchada e ser reconstruída. Isso eu já passei por centenas de vezes essas condições, e se é visualizado no momento da execução, e passou da tolerância, a recomendação é que seja refeita as paredes, elas sejam reconstruídas no prumo. Porém, pós-executado, são tomadas medidas de projeto. Como é a excentricidade em estaca, pilar, assim por diante. Na alvenaria, isso na norma parte 1 é previsto quando você tem a que ponto começa a ser considerada excentricidade em alvenaria. Tá? Então, isso está previsto lá. Nós temos ferramentas para controle dessa planicidade, nós temos réguas aí, pessoal, há décadas no mercado, funcionam muito bem. Essas réguas, esses modelos de régua aí com bolhas de nível e prumo são usados em alvenaria estrutural, em paredes de concreto, em steel frame, em wood frame, em concreto armado tradicional. São ferramentas que nos ajudam muito na construção e nos ajudam muito na alvenaria, no controle da nossa planicidade da parede. Tá? Vamos utilizá-las, elas estão aí para nos ajudar, né? Então, falando de desaprumo em pavimento, aquela tolerância que nós temos na marcação da primeira fiada de relação última de 5 milímetros, a norma transcreve essa condição lá em cima da fiada de respaldo, relação uma fiada a outra, e a tabela, que os programas de qualidade usam muito essa tabela, a construtora tem a premissa, e pode usar, ser mais rigoroso que a norma, ela pode definir que a espessura da variação, por exemplo, junto horizontais, primeira linha, 13 milímetros. Não, nós vamos usar na nossa consultora definir máxima tolerância 2 milímetros. Tudo bem, a consultora vai, ela tem um fornecedor, ela tem uma mão de obra, e ela quer que seja dessa forma, não há problema nenhum. Agora, ela não pode criar uma tolerância de 1 centímetro, por exemplo. Isso ela não pode. Ela está desrespeitando as premissas de projeto estrutural, está desrespeitando premissas de modulação, está respeitando várias outras regras que foram seguidas para poder chegar nesse conjunto. Então, essa tabela, ela não houve mudanças, tá, em relação à norma anterior, e ela vem também de outras referências que a gente tem a nível fora Brasil também. Então, a execução, agora falando de verga e contra-verga, e peitoril de janela, assim por diante, cintas de amarração, onde são elementos que são compostos com preenchimento com concreto, vamos usar o grout, né, em alvenaria, preenchimento e ferragem no seu interior. Então, as vergas, contra-vergas, vigas e cintas sempre vai ter no seu envolvimento ferragem. E a norma condiciona obrigatório a utilização de cinta de amarração sobre todas as paredes de alvenaria estrutural, para absorver possíveis esforços, uma explosão, um gás, um impacto de um carro, uma parede, coisas que podem acontecer não tradicionais, e essa redistribuição, a cinta de amarração exerce um papel muito importante na alvenaria. Vergas e contra-vergas, evitar fissuras nos cantos. E algumas vigas que nós temos em vãos maiores, assim por diante. Então, é muito importante. A norma condiciona algumas condições de execução dela, inclusive os próprios transpasses que em projeto definem no mínimo uma unidade para as laterais das aberturas para evitar fissuras a 45 graus ou alguns danos. Pode-se usar essas vergas e contra-vergas pré-moldadas. Eu peguei de uma obra aqui que a gente utiliza. Então, vocês têm ali no chão as peças, depois elas são colocadas na posição, e pode ser pré-moldadas ou pode ser moldadas em loco com bloco canaleta. Aí a questão, sinceramente, pessoal de projeto. Tá? Não cabe a nós diretamente na execução, tem que seguir o que está no projeto. As armaduras, cuidar da localização, a posição, respeitar os transpasses previstos em projeto, transpasses das ferragens verticais, elas têm que ser cuidadas, e seguir a norma específica 618 de concreto armado, quando nós temos vigas ou pilares incluídos dentro da alvenaria.
Tá? Não tem muito segredo em relação a isso. Grauteamento vazado dos blocos, muito importante. Preenchimento dos vazios dos blocos. Eu alerto para o item D, a altura máxima do lançamento do grout vazado do bloco até 1,60 m. Porém, se o grout for devidamente dosado e tiver aditivos, nós podemos ter altura maior. Tá? Mas, se não existe aditivo, a altura máxima que nós podemos utilizar para a execução desse grauteamento é até 1,60 m. E tem que usar uma barra auxiliar para fazer a acomodação manual, vou chamar assim, adensamento manual com uma barra auxiliar, complementar. Não pode ser usada, pessoal, não pode, o item F chama atenção, a barra prevista para ser colocada na posição no cálculo, usar ela para fazer o adensamento do grout. Isso é proibido, é a mesma coisa que nós fazer um pilar, pegar a ferragem do pilar e movimentar ela para que o pilar sofra o adensamento, a vibração. Isso não pode ser feito, tá, pessoal? Tem que ser uma barra auxiliar. A barra definitiva fica na posição, amarrada na posição com o transpasse, com o arame queimado, e a outra barra auxiliar coloca-se o grout e ela faz essa acomodação. Não se usa vibrador no interior do vazado dos blocos, porque ele foi produzido no dia anterior e ele não tem resistência para absorver esse impacto, essa vibração propriamente dita. A norma condiciona e obriga a abertura das janelas de inspeção e limpeza na base de todos os pontos onde tem grout. É obrigatória a abertura dessa janela, é obrigatório. E também deve ser feita a limpeza dos vazados do bloco para remoção das rebarbas. Isso também consta naquela parte escrita, e tem que retirar essas rebarbas aí, resíduos de argamassa, colocar um balde com água, retirar o resíduo da parte da janela da base, colocar um fechamento, para sempre se usa uma madeira fixada com arame ou uma fita plástica, e realiza o grauteamento. Então, essa janela tem dupla função, janela de inspeção e limpeza. Inspeção para ver se foi bem grauteado e limpeza antes de realizar o grauteamento. Então, aqui tem alguns exemplos de ferragens na posição, as janelas de inspeção na base, o grauteamento sendo feito, e fechamento com uma madeira, tá, para dar essa possibilidade. Falando agora só como finalização, só puxei algumas fotos de 4 empreendimentos aqui. Então, algumas casas sendo construídas, se faz alvenaria Strauss, se faz casas térreas, se faz sobrados, 2 andares, 3 andares, se faz prédios aí de 4 pavimentos, 5 pavimentos, 8 pavimentos, né? A gente tem vários modelos aí de prédios sendo feitos em alvenaria Strauss. Também nós fizemos prédios grandes. Aí tem exemplo de alguns projetos aí, desenvolveu prédios de 17, 18 pavimentos. Em alvenaria Strauss, São Paulo, tem projetos de prédios até 24 andares. E na norma de projetos, veio na parte final lá, tem uma tabela onde está especificado a resistência de bloco, argamassa e prismas, inclusive para a possibilidade de prédios mais altos. Isso contribui muito para que a gente consiga ter a evolução do sistema e poder se fazer com qualidade. Eu agradeço, pessoal, essa oportunidade aqui, passei toda a norma, tá, pessoal? Eu fiz split screen de toda a norma de execução, toda ela, desde o primeiro item até o item 9, ponto final ali, que era do grauteamento, nós corremos ela toda, não eximi. Eu só tenho um anexo agora que aborda a parte de ensaios de argamassa, ali não me detive no mérito. E a parte 3, capítulo 3, que no meu caso aí vai falar sobre os ensaios de prisma, então assim por diante. Muito bom, Marcos. Está dando eco, né? Um pouco. Estou com fone de ouvido agora e mesmo assim está dando eco. Obrigado, Marcos. Uma bela apresentação. Tem algumas perguntas aqui. Aqui no Rio, só de curiosidade, aqui no Rio de Janeiro você falou de 18 pavimentos, né? São Paulo, 22. 24, Aqui no Rio a gente tem um prédio de 22 pavimentos. Lá em Campos, na casa no norte do Rio de Janeiro, perfeito. É o mais alto do Rio até o momento, é o mais alto. Marcos, eu tenho algumas perguntas aqui, algumas minhas e outras, alguém que mandou aqui. Queria perguntar para você, quais as principais mudanças na norma que a norma propõe em comparação com a norma que está em vigor hoje? Assim, você poderia citar aí as principais mudanças? Posso. A que está em vigor, que vai vir. Sim. A que está em vigor, tá? Norma de bloco cerâmica, 15.812, bloco concreto 15.961, elas estão em vigor, estão valendo. Excelentes normas, tá, pessoal?
Não é terra arrasada, o que a gente tem é muito bom, porque ela já veio de outras revisões, então, e nós seguimos muito, pessoal. Nós, eu digo que eu fiz parte da revisão anterior, faço parte agora, foi 33 reuniões no total, são 3 anos de trabalho. E nós usamos muita referência internacional, STM, BS, algumas normas aí, Argentina, nós vamos com referência. E as reuniões de norma, pessoal, é um momento de aprendizado fantástico, fantástico, fantástico. E todos que estão lá são voluntários, tá? Isso é muito bom. Então, a gente vai mais com o coração na parte técnica do que financeira ou por outro motivo. Então, são muitos professores, pesquisadores, projetistas. E o que isso leva e nós fomos amadurecendo? Em relação à execução do que era e do que vai ser. Essa norma proposta, tá, 16868, ela deixou bem mais clara a forma de controle tecnológico. Metragem para se fazer o ensaio de prisma, pode-se usar ensaio de bloco, desde que o fornecedor tenha programa de qualidade, faça ensaio em laboratório externo, os ensaios daquele lote que foi mandado para a obra vão ter valor. Por quê? Porque ele faz laboratório externo, ele usa um programa de qualidade, ele tem essa... E nós vamos fazer o ensaio de prisma, tá? Então a gente vai fazer o ensaio de prisma e é deixar digamos, um lote de blocos na obra para se ter depois um possível contraprova. Então, o controle tecnológico, Eduardo, foi uma coisa que ficou bem mais clara, porque era uma demanda do mercado, tá? E os programas de qualidade faziam essa puxada. Mas uma coisa maior, essa acompanhada com as anteriores, que muita maturidade do mercado, que é a unificação de blocos de concreto cerâmico numa mesma norma de alvenaria estrutural. Isso é um amadurecimento muito bom, tá, pessoal? Não existe esse tema, porque é concorrente, isso, aquilo. Isso é cálculo estrutural e execução. Tá? Ambas têm que ter 10 milímetros a junta, ambas têm que ser feita a limpeza no furo do vazado do bloco, ambas têm que cuidar da integridade do grout, ambas são modulação de 20, 20, 20, 20. Era tanta coisa parecida e a gente alertou no cálculo, principalmente no cálculo. Olha a execução, em nenhum momento eu falei se era um bloco específico, tá? No cálculo, tem momentos que fala mais específico ao concreto, mais cerâmico. Na execução, pessoal, não tem um momento específico. A gente trata alvenaria estrutural, controle de prumo, de nível, de esquadro, para ambos. E foi incluído também tijolo maciço. Tá? O tijolo, sinceramente, faz parte dessa norma, porque ele não tinha norma nenhuma, ele era um produto... O tijolo maciço é um produto milenar. Então, ele existe há muito, muito, muito tempo. E na Europa... é tratado dentro da norma de alvenaria estrutural e ele estava sem referência nenhuma. Claro, o índice de construções de tijolo maciço no Brasil é muito baixo, só que não tinha uma norma, uma prerrogativa. Então, agora ela faz parte desse conjunto. Por exemplo, o prisma de tijolo maciço são 6 tijolos superpostos, tá? E ela não fazia parte de nenhuma norma anterior das de alvenaria estrutural. Então, Eduardo, isso foi uma coisa que também acrescentou, não existia ela na norma. Então, eu digo, esses são as principais e as maiores alterações. Inserção, um conjunto completo e o controle de qualidade bem claro. Muito bom. Outra pergunta para você, você que tem laboratório para norma de desempenho, e aí eu pergunto para você, aproveita o teu conhecimento, quais os principais itens que pode destacar relacionado à NBR 15575 e na execução da alvenaria estrutural? A norma. Desempenho e identificação. Desempenho. Nós atuamos nessa área. A norma traz para isso aí, para a norma de desempenho aqui. Ela contribui. Nós atuamos nessa área, nós temos um laboratório aqui na região sul, temos selo Inmetro, e fizemos muito ensaio. O que influi? A pessoa que vai executar uma parede vai influir no conjunto final lá. Eu posso destacar alguns itens. Por exemplo, estrutura. A NBR 575, parte 2, que fala dos sistemas estruturais, espessura da junta, bloco, ser utilizado o bloco com a resistência prevista no projeto, se pega aquele bloco colocado na posição, isso aí influi na durabilidade, né, que nossas estruturas de alvenaria estrutural, não é só alvenaria, concreto armado, assim por diante, é 50 anos a vida útil de projeto. E a alvenaria estrutural também respeita a regra a nível nacional. Então, a pessoa que assenta o bloco, ela tem que ter ciência que essa construção, meio século, né? Então, ela tem que se cuidar da qualidade da argamassa,
a mistura da argamassa, usar o bloco da resistência adequada, então o conjunto é bem legal para a durabilidade, tá? Outra coisa que influi muito, na parte 4, na parte de sistemas de fechamento vertical, tanto paredes interna como externa, a parte de acústica, o fechamento adequado das juntas, o bloco adequado. Nós temos situações, Eduardo, em que paredes que dividem dormitórios, que são permanência prolongada, em que é necessário um revestimento de maior espessura no dormitório. Então, na hora de executar, tem que ser pensado, tem que ser cuidado, porque não adianta o projetista colocar no projeto se a execução não é feita. Com certeza. O fechamento das juntas verticais, se não for bem feito, nós podemos ter problemas acústicos, ou paredes externas, fissuras, que vai prejudicar a estanqueidade, ou a habitabilidade. A execução, cuidar muito do preenchimento das vergas e contravergas. Se nós não fizermos essa adequada execução, os riscos de patologias. Isso é durabilidade, infiltração de água em canto de janela. Então, o conjunto, a relação que a execução tem, Eduardo, com o desempenho é enorme. Não adianta fazer um enorme projeto se a execução do pessoal não está nem aí. Então, essa chamada, e tem que valorizar muito o pessoal de obra, tá? Porque eles são, sim, e são responsáveis. E eles têm que nos ajudar. Eu falo como projetista e como quem também cuida da execução. O David fez 2 perguntas aqui, são para encerrar, até bem interessante. Ele pergunta aqui, quais as oportunidades a nova norma traz que fortalece a competitividade da alvenaria estrutural? Essa é uma. Uhum. E a segunda, quais são os principais itens que devem ser atendidos pelo construtor, segundo a norma, que são cuidados que geralmente são passados por alto? Uhum. Uma tem relação com a outra direta, até as 2 perguntas elas se somam. Exatamente, as 2 juntas. Se somam. Então eu vou responder as 2 juntas, tá? Então, por exemplo, nessa segunda que tu fizeste, quais são os principais? Por exemplo, vou falar em estrutura grout, tá? Grauteamento. Se nós não fizermos um ponto de grout na vertical devidamente preenchido, tá? Com os vazados do bloco bem preenchido, fazendo aquela inspeção da janela da inspeção, eu posso ter, Eduardo, um problema estrutural. Entendeu? Então, quem está fazendo a construção, ele tem que ter ciência disso. Não se executar um grout, uma armadura na vertical, tu falaste em prédios altos, imagina um prédio de 20 andares, 22 andares, olha o índice de vento que nós tivemos aqui. E felizmente, pessoal, nenhuma obra de concreto armado ou alvenaria estrutural teve problemas nesse nosso ciclone que a gente teve aí, né? Felizmente, porque são obras bastante sólidas, bastante duráveis. A durabilidade é muito grande. Tive uma defesa de trabalho de alunos hoje, o Parzequia participou como banca, falando em fogo. Pessoal, nós não temos registro a nível mundial de prédio de alvenaria estrutural que tenha ocorrido colapso por causa de incêndio. Não tem nenhum registro. Então, isso nos deixa, assim, nós, projetistas e executores de alvenaria estrutural, com uma tranquilidade. Não exime de nós trabalharmos a norma na parte 4, a parte de alvenaria estrutural em condição de incêndio. Tá? O que essa norma veio para atualizar, para agregar? Daí você perguntou assim, acho que foi... Para competitividade da alvenaria. Isso, o que veio para agregar? Prédios mais altos, né? Inclusive isso aí, nós temos lá, foi feito fator de eficiência no final, para nós chegar a blocos com maior resistência. Hoje no mercado a gente tem até mais ou menos 24 MPa, nós temos hoje estudos para bloco até 30 MPa, o Parzequia tem um trabalho grande, blocos 30 MPa, isso aí busca uma competitividade maior. E a execução em si, para o sistema competitivo, é muito importante, a execução é o controle. Nós temos revestimentos com espessura adequada, Eduardo, o pessoal da obra cuidar. Se nós tivermos cuidado, nós temos menos desperdício. Se nós tivermos menos desperdício, nós somos mais competitivos. E essa competição, ela é legal, ela é produtiva, porque ela nos motiva, né? Alvenaria estrutural comparado com concreto armado. Alvenaria estrutural comparado com parede de concreto. Tu vai fazer a parede de concreto, bate todo. É excelente sistema construtivo. Tem no mundo já há décadas. Mas tu vai fazer uma torre só, um prédio no centro. Não, vai dificilmente fazer parede de concreto. Ou tu tem uma consultora que tem padrão que muda seguido arquitetônico. Não vai fazer parede de concreto. É uma tendência de fazer em prédios mais altos agora, né? Está sendo uma tendência já demonstrada em prédios mais altos por conta de preço de terreno e tal. Então, vai ser uma tendência. E a gente já conhece de Porto Alegre, né, Marcos? Eu trabalhei em Porto Alegre, comecei na BCP aí. Lembra que a Caixa Econômica não autorizava construir
Trabalho muito grande tivemos lá. Por conta, lembra? O primeiro trabalho que eu fiz na BCP foi reversão, ajudar a reversão, isso aí na Caixa Econômica. O gerente Ortiz, lembra? Funcionou. Funcionou, apoio dos fabricantes. E hoje, um exemplo. É o sistema consultivo mais utilizado em Minha Casa e Minha Vida a nível Brasil. É a alvenaria. Porque ela é consagrada, não se tem dúvida que a alvenaria Stroll é um sistema consultivo. E é usado no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. E eu sempre digo, eu sou professor universitário, dou aula de alvenaria Stroll, concreto armado. Os sistemas todos são bons, só que tem que ser adequados para aquela condição. Então, nós temos obras de concreto armado excelente também, mas tem um público. A alvenaria Stroll tem outro público, né? E a gente atua muito bem. E essa ideia de tornar mais competitivo é a altura, isso é uma coisa bastante importante. O desempenho, tá? Vamos falar em desempenho, porque tem muitos produtos no mercado que não atendem a norma. Nós estamos falando de resistência ao fogo. O concreto é excelente resistência ao fogo. Nós temos condições de resultados excelentes. Tu tem desempenho acústico. Então, tu está atendendo impacto corpo mole e corpo duro. Não existe perigo de tu bater numa parede de bloco, ter alvenaria estrutural e danificar o corpo, né? Então, isso aí já está intrínseco no sistema. Está intrínseco. Então, tem coisas que a gente tem esse ganho automático no sistema. Tem sistemas construtivos que ficam super preocupados com esse ensaio. Nós não precisamos ficar. O vento, nós dominamos bem no sistema construtivo que as paredes são amarradas, entende? E na norma está explícito a amarração direta. Para te usar a amarração indireta, usando grampos ou alguma coisa assim, tem que ser projetado e simulado. Então, nós temos... As paredes se amarram, nós temos os blocos, tenho 54, tenho 34, então está resolvido, cara. Vamos jogar o jogo, né, tio? Marcos, precisamos encerrar, estamos quase chegando no tempo aqui. Um tema que eu estou pensando fazer é falar sobre fundação. A gente não tem falado nada de fundação, né? Tipo de fundações para alvenaria, esse é um próximo tema, viu? Interessante a gente debater sobre isso aí. É muito bom, esse é um baita tema mesmo, tem razão. Então, eu te agradeço aí, nós vamos encerrar, eu te agradeço mais uma vez a tua participação, o teu tempo aí. Você que está na universidade hoje, cuidando de trabalho de mestrados. E agradeço a todos que estiveram presentes com a gente aqui, mais uma vez. Acompanhem no nosso grupo da Alvenaria Estrutural. Quem não está participando, tem o telefone divulgado da Renata, vocês podem entrar em contato com ela e vir participar do grupo lá. Fica atento no grupo, que no grupo nós vamos colocando as próximas atividades aqui, referentes ao tema da Alvenaria Estrutural. Tá bom? Muito obrigado. Uma boa tarde para todos. Uma boa semana aí. Fique com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, Marcos.